E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a resenha do segundo livro da TBR do mês de dezembro que eu li, Brava Serena, do autor Eduardo Krause, um autor nacional aqui do Brasil, sendo mais específico de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe, eu já falei em 1 bilhão de vídeos aqui, que eu moro em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, e o autor, né, tem como sua cidade natal a própria capital do RS. Então se você quer saber um pouquinho do livro, a minha opinião e a nota final, antes de começar o vídeo, eu vou pedir, como sempre, para deixar seu like e se inscrever no canal, para que mais pessoas possam, né, ter acesso ao conteúdo literário aqui do canal. E ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, mas antes, a nossa intro de Natal do canal. Estou de volta mais uma vez e galera, hoje eu vou estar fazendo uma resenha totalmente livre de spoilers deste livro belíssimo que foi Brava Serena, do autor Eduardo Krause. Como eu falei lá no vídeo que eu expliquei TBR, que saiu no dia 1º de dezembro, eu disse que eu encontrei o autor pessoalmente, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu trabalhava numa cafeteria e livraria, todo mundo já sabe, porque eu sempre citei isso aqui no canal quando eu trabalhava lá ainda. Por motivos pessoais eu acabei saindo de lá, né? Mas o período que eu trabalhei lá foi muito bom para minha carreira de leitor, porque eu estava todos os dias com livros, eu pesquisava preço de livro, eu sabia os lançamentos das editoras, distribuidoras. Foi um período muito bom para minha carreira de leitor, né? Mas, enfim, não tô mais lá. Mas eu lembro que um dia eu tava trabalhando lá e chegou o autor e eu reconheci ele na mesma hora porque eu tava catalogando os livros, né, que tinham chego lá dele, lá na livraria tinham chego livros do autor, esse aqui. E aí eu dei de cara com ele na porta, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, o Eduardo tá aqui, não sei o quê. E ele tinha ido lá para fazer uma conversa com leitores e escritores, né, uma conversa sobre o processo de escrita dele com Brava Serena. E tinham poucos clientes, tipo, ele tinha marcado com umas 10, 12 pessoas e foram 3 ou 4, sabe? Porque tava chovendo, enfim, tava um caos. E aí eu aproveitei, né, não tinha cliente, aproveitei e sentei lá do lado dos clientes mesmo e ouvi o que ele estava falando. A gente conversou sobre livros, sobre processo de escrita, eu falei das coisas que eu já tinha escrito até o momento. Ele falou da história do livro, porque ele viajou para Roma, uma coisa muito legal. Ele é uma pessoa super legal, assim, sabe? Gente boa, dá pra conversar de boa, assim. E aí, naquele mesmo dia, eu pedi pra ele tirar uma foto comigo. Eu não tenho mais a foto, porque eu apaguei vários arquivos e acabei apagando, excluindo a foto, infelizmente. Mas também vocês não iam querer me ver de avental, né? E ele me deu um autógrafo do livro, tá? Ó, aqui tá a orelha dele aberta, com várias garrafas de vinho. E aqui tá o próprio autógrafo que o autor me deu. Naquele vídeo da TBR mesmo eu falei, né, do autógrafo. Bravo Vicente, seja bem-vindo à minha Roma. Espero que tu te encontres e te percas por aqui. Brava Serena, abraço e boa viagem. E a assinaturazinha, né, o autógrafo mesmo do autor. Tá bom, Vicente, mas o que vai contar a história de Brava Serena? Então vamos para a resenha do livro. Então no livro Brava Serena, a gente vai acompanhar a história do nosso protagonista. O nome dele é Roberto Bevilacqua. Foi muito difícil de eu gravar esse nome, tá? De eu falar esse nome. Eu gravei umas 4, 5 vezes essa parte. O Roberto Bevilacqua, ele é um viúvo brasileiro que ele é forçado, praticamente obrigado a se aposentar. Então ele tem ali por volta dos seus 50 anos, 40 anos, 50 anos, não sei o certo, não me lembro. Acabei de ler o livro, mas não lembro. E ele é forçado, obrigado a se aposentar. Então, um brasileiro aposentado cedo, tem dinheiro ali para gastar, não tem mais o que fazer, decide se mudar para a Itália, né? Ele viaja para a Itália para morar mesmo e acaba se hospedando em uma casa de hospedaria, né? Casa de hospedagem, hospedaria, e fica ali morando na casa, aproveitando toda a Itália, aproveitando as ruas, as praças, as pessoas, as comidas, a literatura, enfim. E é lá, nessa casa de hospedagem, que ele conhece a nossa segunda, né, a coprotagonista, que é a Serena. Ela é filha da dona da casa de hospedagem, né, então ela tá sempre ali, eles acabam trocando os olhares, aí ele começa a conversar com ela em italiano, ela começa a conversar com ele, eles veem que eles têm muitas coisas em comum, e o que pro Roberto Bevilacqua parecia que não ia acontecer mais, ele acaba se vendo perdidamente num romance, tá? Com ela.
Porque o Roberto, ele é viúvo, tá? Tipo, cara, é a minha cara, né? Escolher livros assim. O primeiro livro que eu li da TBR, As Musas, a protagonista era viúva. O Roberto, nesse livro, segundo da TBR, é viúvo. Não foi por querer, eu não sabia disso, tá? Não sabia. Ele é viúvo, a esposa dele morreu há muito tempo, ele se culpa muito por isso, ele sente muita falta dela, e ele se muda para a Itália por conta da aposentadoria, muito mais pensando também que ele não quer ficar no Brasil, não quer lembrar da esposa, e quer se mudar para outro lugar para, tipo, tentar esquecer os amores. E ele conhece a Serena, e a vida dele muda completamente quando ele conhece ela e vê que talvez ele possa se apaixonar de novo. Esse livro aqui ele aborda temas muito, muito interessantes mesmo. Para quem fez o Enem esse ano, né? Eu não fiz, eu fiz o vestibular. Quem fez o Enem poderia ter citado esse livro aqui se ele fosse tipo mais conhecido. Ele aborda temas como velhice e memória, porque o Roberto ele tá envelhecendo, ele começa a pensar no passado dele, coisas que ele poderia ter feito diferente, coisas que ele meio que errou, sabe? Ele não tem tanta visibilidade assim, ele não tinha mais amigos no Brasil, ele não tinha ninguém conhecido ali, então aborda o tema da velhice, que foi o tema principal da redação do Enem, né, de 2025 desse ano. Daria para ter sido usado esse livro aqui como exemplo, né, como citação. Ele aborda temas também como o recomeço, porque ele se sente muito sozinho no Brasil, ele vai para a Itália exatamente para recomeçar a vida dele. E também tem o tema da amizade, né? Porque antes de tudo, antes de se apaixonar pela Serena, ele acaba se tornando um amigo dela. Isso é uma relação muito legal do livro. Como eu tinha dito, o livro ele é ambientado inicialmente no Brasil, mas depois na Itália, né? Então a gente tem o cenário de Roma. E cara, o autor ele conseguiu transmitir tudo muito bem feito. Parecia que eu tava, enquanto eu tava lendo o livro, folhando as páginas, parecia que eu tava andando nas ruas da Itália, parecia que eu tava no Coliseu, né, no Coliseu Romano, vendo as batalhas que os leões travavam com os seres humanos, que eles colocavam os escravizados lá para batalhar, aquela coisa sangrenta, assim, horrível. Mas o autor, ele escreveu tão bem que pareceu que eu realmente estava em Roma. Foi muito legal essa parte, muito legal mesmo, tá? Outra coisa que talvez não agrade tanto assim os leitores é que o livro ele é muito lento. Se tu for ler esse livro esperando uma coisa mais ação, uma coisa mais tiro, porrada e bomba, tu vai zerar o livro, tu vai dar 0 estrelas. Porque ele é um livro muito mais slow burn, né? Como a gente costuma dizer. Ele não chega a ser slow burn porque ele não tem nada a ver com romance e pegação. Mas slow, tá? Vamos deixar no slow. Porque ele é arrastado, ele é lento, tem uma construção ali para ser desenvolvida. Apesar de que o livro ele tem menos de 300 páginas, ele tem 275. Então ele é curtinho, tá? Apesar de parecer grosso, ele é curtinho. A diagramação dele é boa, por isso que talvez tenha mais páginas. Ele é um livro muito slow, demora para acontecer as coisas, tem construção de personagem, construção de cenário, ele escreve muito bem. E talvez eu acho que a narrativa é lenta, porque ele tem muitos e muitos flashbacks do Roberto com a esposa dele, a falecida esposa dele, né? E por esse motivo eu acho que o livro se torna lento e porque também ele fica um pouco, como é que eu posso dizer, triste e melancólico. Porque o Roberto ele se lembra da esposa dele com muita melancolia, ele fica muito triste ao lembrar dela, das situações. E muitos capítulos são alternando, tipo passado e presente, passado e presente, passado e presente. E aí quando chega no presente, tu fica, meu Deus, ele tá com a Serena, agora eles vão pro primeiro encontro. E quando volta pro passado, é aquela melancolia, tristeza, porque ele tá lembrando da esposa dele que morreu, a pessoa que ele mais amou na vida dele. Então, talvez não seja para todo tipo de leitor. Eu gostei bastante do livro, tá? Mas não foi favoritado. Eu não esperava também, eu sabia que não ia ser favoritado por causa do tema dele, né? Por causa dessa parte do desempregado que viajou para Itália e conheceu uma mulher lá. Eu não curto muito esse tipo de livro. Eu li mesmo por causa do autor e por causa do autógrafo, óbvio, né? E porque o autor foi muito gente boa comigo. A nota final que eu dou pro livro Brava Serena é 4 estrelas, tá? 4 estrelas ele foi muito bom, mas como eu disse pra vocês, esses pontos da narrativa, de narrativa lenta, slow, o livro é muito melancólico, tem partes muito melancólicas e tristes, me fez dar essa nota. Poderia ter sido 4,5, 5 estrelas, poderia, mas não foi dessa vez, tá? Mas se o autor escrever algum outro livro, quiser conversar comigo pessoalmente, eu vou aceitar, tá? Porque, sério, leiam.
Se vocês têm interesse, leiam. É literatura nacional, é aqui do Rio Grande do Sul, vale muito a pena, tem muita referência. E é bom, tá? Eu gostei, mas não foi 5 estrelas. Mas de qualquer jeito, eu gostei. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu acabei de ver que a luzinha tá apagada, tá? Agora tá acesa. Mas não, vocês não vão conseguir ver de qualquer jeito, né? Mas eu coloquei umas luzinhas de Natal. Se eu apagar, vocês conseguem ver. Ó, umas luzinhas de Natal que ela sobe na estante, passa por ali e vai até outra estante. Talvez em algum vlog, se tiver algum vlog esse mês, eu mostro pra vocês como é que tá as estantes agora, tá? Mas o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai ser um videozinho extra que eu tô planejando, ainda não gravei nada pra vocês, tô planejando ele ainda, tá bem devagarinho aos poucos. Vai ser um vídeo extra, depois vai ter desencalhando, depois talvez outro vídeo extra. Esse mês vai estar repleto de coisas boas também, tá? Na descrição tem a minha página no Insta do Devorador de Livros. Me sigam lá, que lá eu tô postando várias coisas de livros ao longo dos dias que vão passando. Tem o meu Scooby também para quem quiser me seguir, ser amigo e ver em tempo real que eu tô lendo, minhas reações, minhas resenhas. É isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.